Muito boa noite, bem-vindos ao debate da semana. Hoje com Joaquim Sousa, Pedro Coelho, Miguel Silva Gouveia. Obrigado por terem vindo depois de uma semana agreste em termos de multiplicação de informação. É muita, e chega quase ao segundo, e tudo por causa de uma operação que afinal tinha nome, Zarco. Se bem que o diretor da Polícia Judiciária fizesse questão de, na conferência que deu, não se sabe bem porquê, ou melhor, até se sabe, ter dito que não tinha nomeado esta operação. O certo é que a operação, nesta altura, conta ainda com três detidos que, salvo o caso de Custódio Correia, que já completou o interrogatório, tardaram a ser envolvidos. Isso é uma das áreas que vamos abordar neste debate da semana, o tempo da justiça e também as implicações políticas que este caso está a ter com várias posições que são públicas, a última das quais do PS, com Paulo Cafofo assumir que será, quer eleições, algo que já repetiu inúmeras vezes, e que será o candidato presidente do governo. Mas há outra equação sobre a mesa, a solução PSD, CDS e PAN, que garante que não são necessárias eleições antecipadas, porque a governabilidade está. Há uma notícia de última hora a dizer que, mas é preciso confirmar, não vá, a dizer que o PAN se desvincula de qualquer acordo na Madeira. Resta saber em que moldes é que isso poderá acontecer. O certo é que há, pelo menos da parte do PSD, e isso foi dito ontem em Conselho Regional, há a intenção de, no fundo, formar novo governo, estabelecer um novo programa e um novo orçamento. São alguns dos dados sobre a mesa para a conversa de hoje, com o habitual, uma frase para irmos aquecendo o ambiente. Miguel Silva Gouveia, eu começo por si. Bom, gostaria antes, em primeiro lugar, de cumprimentar todos os presentes, e quer o Pedro, quer o Ricardo e o Joaquim, aqui de forma remota, mas também presente, e cumprimentar todos aqueles que nos ouvem. Só um pequeno à parte em relação ao nome da operação que tem quase que monopolizado todo o mediatismo na última semana. Eu hoje falava com uma amiga de Machico, que me dizia que ainda bem que foi a Operação Zarco e não a Operação Tristão, porque assim é só desta capitania que se trata. Pronto. Exatamente. Um, Isso mas, também, mas, memes não tem mas não faltado. tem faltado, não tem faltado humor em torno desta operação, mas eu até gostaria de começar uma frase num registro mais sério, e é uma frase do presidente, do ainda presidente, ou talvez não, se vamos abordar, do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que disse ontem, à saída do Conselho Regional do PSD: vivemos num Estado de Direito, por isso ninguém pode ser condenado e linchado na praça pública, porque isso é uma desumanidade. Bom, eu subscrevo integralmente esta visão de Miguel Albuquerque. De facto, há uma dimensão humana que muitas vezes tem sido pouco vista e pouco analisada neste terremoto político, judicial e económico que a Madeira tem estado a viver. Um, o problema é que muitas vezes não somos coerentes com estas visões e estes estados de alma, como foi ontem. Temos que ser coerentes quando são os outros, mesmo que sejam adversários políticos, ter este tipo de casos. Daí então fica este registro, esta frase, não só para o presente, mas também para o passado e para o futuro. Importa dizer, neste debate da semana, que o Miguel Silva Gouveia tem tido a este nível uma postura coerente, porque foi dos poucos da oposição, porque também esta questão se joga no plano político, que alertou para o facto de aqueles que tinham sido detidos gozarem da presunção de inocência, e que considerações é melhor guardá-las para tempo oportuno. Se me permites, Não vais?
ainda ontem estava a falar sobre isso e sobre uma questão da coerência. E o facto em política, a coerência muitas vezes é um fardo demasiado pesado que muitos optam por não o carregar. Porque se nós hoje temos uma determinada interpretação ou um determinado posicionamento, convém sermos recordados dos nossos posicionamentos e interpretações no passado. Eu opto por manter essa coerência e acho que é um fardo que me honro em carregar. Certo, Joaquim, qual a frase que escolhias para esta semana? Bem, esta é uma semana definitivamente diferente de todas as outras e daquilo que temos passado. Eu pegava no tema que acabaste de dizer, que é a incoerência em política e dos julgamentos prévios. Nós assistimos esta semana, não só na região, mas um pouco pelo país, ao julgamento prévio de 3 pessoas que, sendo levadas para Lisboa sob custódia, acabaram quase que já por estar condenadas. Mas também há a incoerência do PAN, que ainda agora depois de tudo, vem dizer que se desvincula. E eu recordava, como frase da semana, a frase de Mónica Freitas, dizer que é extremamente perigoso irmos a eleições. Ir a eleições nunca é perigoso. O que é perigoso em política é nós não termos consciência do que estamos a fazer. E eu lamento profundamente que, perante uma situação que a todos nos incomoda e põe em causa o nosso modo de vida, põe em causa a nossa economia, põe em causa a nossa estabilidade social, nós tenhamos políticos que um dia é uma coisa, outro dia é outra, e andamos aqui como se não tivéssemos qualquer tipo de noção do que estamos a fazer. Nesta altura, é a altura em que precisamos de ter o bom senso e a capacidade de procurar soluções para aquilo que interessa a todas e a todos os madeirenses e porto-santenses, para que o nosso modo de vida não caia num descrédito total perante situações como estas. Há justiça, o que é da justiça, no tempo da justiça, e agora, para além do tempo da justiça, vamos estar no tempo dos políticos, no tempo das soluções, num tempo em que precisamos, efetivamente, de ter políticos que assumam as suas responsabilidades e que não digam uma coisa à segunda e outra à terça. É uma situação complicada que vivemos e, por isso mesmo, precisamos que todos tenhamos e possamos assumir essa mesma responsabilidade. Obrigado, Joaquim, pela tua frase. Pedro Coelho, Pedro está numa condição específica, cabeça de lista do PSD à Assembleia da República. Quando começar a campanha, lá iremos para ver outras andanças, mas com certeza iremos abordar mais à frente neste debate da semana as implicações que todo este vendaval que teve uma componente judicial, mas que hoje está localizado também na política, tem numa candidatura. Para já, a frase da semana. Hum, Frase da semana foi uma que retirei do Jornal Sol, de Joaquim Miranda Sarmento, que quando falava do PRR, das verbas do PRR, dizia que digitalizar a burocracia é digitalizar lixo e problemas. Como sabemos, Joaquim Miranda Sarmento é responsável político pela área económica do PSD e ele apela sobretudo a outras variáveis, como seja, por exemplo, o crescimento económico e o aumento da produtividade no nosso país. Mas, e não apenas em gastar dinheiro no lixo, vá lá, ou pôr o dinheiro ao lixo, no sentido de em querer desburocratizar algumas situações que, a meu ver, não são a prioridade do país. Mas também queria voltar ao tema inicial. Estou aqui enquanto comentador político, mas falo em meu nome, mas gostaria de sublinhar papel do Miguel Silva Gouveia, no sentido no sentido de apelar que ainda ninguém foi condenado e, portanto, há sempre a presunção da inocência e isso deve ser respeitado e preciso termos a consciência que há justiça o que é da justiça e há política o que é da política. E, portanto, que eu saiba até hoje, até esta hora, ainda ninguém foi condenado e, portanto, devemos respeitar essas pessoas, porque se respeitarmos essas pessoas, também estamos a respeitar as suas famílias. E também uma palavra para o Joaquim, se a notícia que ele refere é verdadeira, acredito que seja, tem as suas fontes dentro do PAN, não sei se é do PAN bom ou do PAN mau, mas é verdade, essa senhora há pouco tempo atrás disse que queria manter o acordo parlamentar desde que Miguel Albuquerque saísse, repetiu isso várias vezes, na comunicação social, no Parlamento, e agora
comandada, ou melhor, telecomandada por Lisboa, disse uma coisa ontem e agora diz uma coisa completamente diferente. Portanto, não resta dúvidas que irá haver eleições no tempo certo, que será a partir do dia 24 de março. Apesar de, e começamos por aí, ontem no Conselho Regional o PSD ter definido uma estratégia que colocava o odioso, digamos assim, depois nas mãos do Presidente da República, ou seja, a estratégia a comunicar segunda-feira ao representante da República é: nós temos uma solução de governo com um novo programa, com novas caras, com um novo orçamento. Portanto, cai o orçamento agendado para discussão e votação na próxima semana, porque na prática caiu já há uma semana o Sim. governo. Como é que fica agora o PSD? O PSD tinha uma estratégia, tivemos eleições há cerca de 4 meses atrás, acreditávamos que tínhamos uma maioria estável, que pelos vistos já não é, a esta hora, e a nossa ideia era, em prol da estabilidade do orçamento, das verbas do PRR, era obviamente, com uma equipa nova, obviamente o presidente do governo ia sair, e com um novo governo, tentar levar esta terra para a frente. Sendo que a responsabilidade dessa situação, a partir do dia 24 de março, seria do Presidente da República. Com a certeza que essa era a nossa ideia, mas também nós não temos medo de ir a eleições. E vemos eleições de cabeça erguida, sem medo. Sabemos que o momento não é o mais favorável, mas não tínhamos medo. Estávamos a pensar era que este acordo parlamentar iria se manter, esta maioria parlamentar iria se manter, e, portanto, e nessa linha iríamos apresentar uma solução ao representante da República com novas caras. Não tendo o apoio do PAN, a confirmar-se esta nova recusa do PAN, não tenho dúvidas que teremos um governo em gestão até a marcação das próximas eleições. Um governo em gestão com ou sem Miguel Albuquerque? Agora já não faz sentido a demissão ou a saída, digo eu. Pois, eu Ou faz? penso que essa é uma decisão do próprio e não consigo responder a esta hora. Não, mas se me permitem, acho que esta situação só foi disputada precisamente pela demissão anunciada de Miguel Albuquerque, não é? Ainda que tenha sido precipitado esse pedido de demissão por uma tomada de posição da deputada do PAN, que neste momento segura a maioria absoluta ao partido, à coligação de governo, que pelos vistos já mudou, por aquilo que foi aqui dito, mudou de opinião e agora retira em absoluto o Tapete? apoio, o tapete, sim, a esta solução do governo. Na verdade, aquilo que está aqui em causa, assumindo que Miguel Albuquerque não tenha pedido admissão. Acho que existem duas moções de censura que deram entrada na Assembleia Legislativa da Madeira e que devem ser votadas, porque essa é outra via da queda do Governo Regional. Não é só o próprio Estatuto Político Administrativo da Madeira, no seu artigo 62º, estabelece que implica a admissão de todo o Governo Regional, a apresentação pelo Presidente do Governo do pedido de exoneração. Uhum. Agora, há aqui umas questões se este pedido foi ou não efetivado. Umas pessoas entendem que sim, outros, como o representante da República, entende que não. Ou a aprovação de uma moção de censura por maioria absoluta dos deputados, que também pode acontecer assim que for agendada a votação dessa moção de censura. Se nenhuma destas realidades acontecer, o governo está em funções e deve continuar os seus trabalhos, as suas funções, A pergunta é: com o Miguel Albuquerque ou o governo na sua totalidade. Um, é preciso mais uma vez ser coerente com aquilo que defendemos. Eu não subscrevi a solução do Presidente da República para a dissolução da Assembleia da República. Porque, na verdade, nas eleições legislativas nós elegemos deputados e é o Parlamento que depois dá posse a um governo. Ainda que, informalmente, há sempre uma pessoa que é tida como um putativo
cabeça de lista, um putativo primeiro-ministro. Aqui na região é semelhante, não é? Nós temos o partido mais votado, que normalmente é convidado a formar governo, e é o cabeça de lista desse partido que tem sido tradicionalmente o presidente do governo regional. Mas não há nada, de um ponto de vista constitucional, nem no Estatuto Político-Administrativo da região, que impossibilite que seja outra figura. Ou uma figura que até nem tenha sido incluída nas listas de deputados. Por isso, que acontece em muitos governos, como em Itália, personalidades até de fora da política são convidadas para encabeçar uma solução governativa pelos partidos do Parlamento. Portanto, isso é uma solução que pode vir pode acontecer agora, e parece-me que vai ser esse o futuro dos parlamentos, sejam regionais, seja a nível nacional, vai ser a negociação para que os governos saiam dos próprios parlamentos. Exatamente. E podem não ser, porque muitas vezes sabemos, podem não ser os cabeças de lista, porque muitas vezes sabemos que criam-se muitos anticorpos nestas lutas de campanha entre o líder do partido A e o partido B, e muitas vezes não se conseguem chegar a consensos de ser um dos dois. Uma terceira figura pode ser legalmente, constitucionalmente, pode ser imputada, ainda que, neste caso, e a minha opinião pessoal é que face ao passado recente e face ao vazio, que aparentemente vazio de liderança que o PSD está a passar, acho que deveria ser dada a oportunidade do PSD voltar a ter um líder, não é? Fazer um congresso, um processo eleitoral interno e logo a partir desse momento, então, convocar eleições para Aliás, a como região, aconteceu na República. Exatamente. como aconteceu na República. O senhor Presidente da República foi sensível a esse fator. Agora há uma sensibilidade que decorre da lei. Até 24 de março não pode mexer na Assembleia Legislativa da Madeira, ou seja, não pode dissolvê-la. O que dá, de certa maneira, tempo ou não, Pedro, já vou hoje aqui, mas só para perceber, estatutariamente são 45 dias, presumo, não é? Sim, acho que são 45 a 60 dias. Não estou certo, mas acho que é a solução que, como ele falou, sendo que houve esta ruptura do PAN, terá que haver um Estamos a debate. tentar confirmar porque Exatamente. não houve nenhuma comunicação. Terá que haver um debate interno do meu partido para ver se marca um congresso entre 45 a 60 dias para, com um novo líder, ser candidato a presidente do governo. É eleições e depois o Parlamento irá escolher Mas isto o mais por uma presidente. questão de autoridade do que de legalidade. Sim. Claro. Porque poderia um novo líder do PSD, supor que amanhã, eh, por exemplo, tu que és o militante do Dos PSD nós. mais à mão, que está aqui entre nós, se Exatamente. tu assumisse a liderança do PSD, terias com certeza a legitimidade para poder designar um novo governo, porque tens o teu grupo parlamentar e se chegasse a entendimentos no Sim, quadro mas não parlamentar. há acordo do PAN, pelo que parece. Portanto, Sim, mas poderia haver outro. inviabilizava-se Poderias haver outros, são deputados, poderiam haver alguns deputados individuais que pudessem dar, ou então governar com uma maioria relativa, que também não é impossível, nem já aconteceu em Portugal, nas regiões não. O que não existe é uma autoridade formal perante os deputados que são eleitos, e acho que isso qualquer líder gostaria de ratificar essa Claro. sua autoridade formal Legitimidade perante política, e a ter exatamente. legitimidade política, ainda que legalmente, obviamente, que é possível e nada inviabiliza isso. Portanto, acho que em cima da mesa há esta questão, uma coisa é a parte formal e legal daquilo que é possível fazer, Quando a questão política. e outra coisa é a questão política, mas desde que politicamente, se os 21 deputados não são 21 que tem o PSD, ou PSD tem 19, tem 20. tem 19. 20. 20, o CDS 3 e o PAN fazia 24. Ok, então tem 20. Desde que os 20 deputados do PSD fossem da confiança política do novo líder, também não é muito fácil de conseguir. Penso que uma solução de continuidade do novo governo não seria de colocar de parte. Joaquim, és a favor das eleições antecipadas? Neste caso específico, defendo que deve ser dado ao povo essa possibilidade. E porquê? Porque exatamente houve uma quebra dentro daquilo que era a coligação governamental. Eu, em novembro, entendia que dentro do Partido Socialista, que tinha maioria, poderia haver uma solução de continuidade, porque não houve uma quebra dentro do próprio grupo parlamentar
que mantinha o governo. Agora, havendo efetivamente esta instabilidade provocada por um dos parceiros da coligação, que é aquilo que temos visto, e repito, uh, perante a situação que vivemos, era importante termos na região estabilidade. E o problema é que, neste momento, a coligação que nos governa, se calhar teria mais estabilidade se tivesse um governo minoritário do que na situação presente em que vivemos. Porquê? Porque a situação é que não sabemos o que é que o PAN dirá amanhã, já, eu ia dizer uma semana, mas já é depois da manhã e no dia seguinte. E esse é o grande problema que eu vejo hoje na governabilidade, assente numa maioria completamente instável. Obviamente que entendo que o PSD tem legitimidade para governar. De facto, há aqui uma coisa, há uma coisa que importa referir. As declarações de Mónica Freitas são feitas no âmbito de um programa na Antena 1, o programa Parlamento, e há aqui duas nuances. O PAN considera-se desvinculado do acordo político na Madeira com o PSD no momento em que Miguel Albuquerque deixa de ser presidente do governo, quando Mónica Freitas havia dito exatamente contrário. o contrário. Mas, Ricardo, há aqui só um pormenor. Espera, é verdade. Que saísse do governo. Exatamente. Mas falta Exatamente. ainda um outro aspecto, que é adianta que o partido se reserva ao direito de negociar com um novo nome apontado para a chefia do governo, se for esse o cenário escolhido pelo representante da República. Joaquim. Exatamente. Portanto, que é a ideia que o PAN neste momento pretende, é como se estivéssemos no mercado. Ou seja, foi feito um acordo, havia todo um projeto para uma legislatura e neste momento, perante a situação, o que o PAN vai procurar fazer é tentar fazer uma barganha maior. E repito, perante esta situação, parece-me que o próprio PSD, e eu sou daqueles que entendo que o PSD é um partido fundamental na democracia portuguesa e tem quadros de excelência que permite efetivamente não estar sujeito a este tipo de chantagem. Porque é o que temos. Aquilo que tem sido feito não é aceitável, não podemos ter esta instabilidade permanente vinda de dentro da coligação. E é isso que me leva a entender que era importante, nesta fase, termos uma relegitimação da governação. Perante todo o problema que também existe e que Miguel Albuquerque, se calhar, não teve o cuidado, como o António Costa também não teve, quando se demitiu perante aquela situação. Miguel Albuquerque, eventualmente, deveria ter mantido o recato e não ter falado tanto como falou. Aliás, já aqui foi dito que, de facto, há situações que deixam as pessoas muito expostas, reféns de declarações. Aconteceu com o Marcelo Rebelo de Sousa, quando deixou aquele aviso logo no início do mandato de António Costa por outras que era de razões. António Costa. Exatamente. E depois a maioria era de António Costa. Exatamente. E depois ficou altamente condicionado por isso. E penso que se não fosse esse facto, nem tinha havido esta convocatória para eleições legislativas antecipadas. Mas isso são outras contas. O certo é que há sobre a mesa este novo dado. No fundo, Joaquim, é preciso expurgar a política regional de catavento? Sim, efetivamente temos esse problema, porque assim, corremos sempre o risco de ter pessoas que não estão verdadeiramente comprometidas com aquilo que são os superiores interesses dos madeirenses e dos porto-santenses e apenas estão interessados no seu próprio interesse e naquilo que é a sua agenda, com o agravante, neste caso do PAN, em que a agenda não é de Mónica Freitas, mas é a agenda de Inês Sousa Real, que manifestamente ao longo deste percurso tem vindo a imiscuir-se cada vez mais na política regional, que ela não conhece, que ela não entende, que ela não tem sensibilidade, mas que acha que tem que ser assim em função da sua agenda pessoal e não dos nossos interesses, dos interesses dos habitantes da Madeira e do Porto Santo. Joaquim, só tenho uma dúvida sobre o movimento Mais PAN. A dúvida não decorre nada especial, mas decorre de algo que de certeza deverá ser colocado sobre a mesa em breve. As pessoas podem ser do PAN, ter movimentos sem que eles estejam licenciados, legalizados. Naturalmente que sim, aliás, nós tivemos isso em vários partidos, aliás, nos lembramos da Nova Esperança no PSD, que tinha Marcelo Rebelo de Sousa, Pedro Santana Lopes, José Miguel Júdice, e que acabou por levar Cavaco Silva à liderança do partido no Congresso da Figueira da Foz. Tivemos no Partido Socialista, aliás, temos a integração do movimento que veio do movimento de esquerda socialista, onde estava Sousa Franco e outros, também que integraram o Partido Socialista, e no PAN o que existe é um conjunto de pessoas
que entendem que a maneira de fazer de política de Inês Sousa Real não se coaduna com aquilo que são os superiores interesses do país, nem do país nem da região. E por isso mesmo entendemos que o PAN, que é um partido que nasceu para fazer política de maneira diferente, de pessoas de diferentes correntes ideológicas, mas que uns eram ambientalistas, que é o meu caso, outros eram animalistas, como Inês Sousa Real, tinham um pressuposto que era a seriedade, que era a política pelas causas, pelos superiores interesses das pessoas e não por uma agenda pessoal de manter qualquer tipo de lugar ao tacho e muito menos outro tipo de compensações que eu me vou abstrair de comentar porque me ficaria muito mal. Certo, e eu coloquei esta questão que também endereço ao Miguel Silva Gouveia, porque é frequente algumas cúpulas, é um termo que agora está na moda, porque nós colocamos isso em manchete a semana Três passada. ou quatro pessoas numa cúpula, como Exatamente, disse ontem a Sara Madruga da Costa. sim. Eu coloquei esta questão, Joaquim, porque também tem endereço a ti. Nós ouvimos às vezes as cúpulas dizer: esse senhor não representa o partido X, Y ou Z. Aliás, ouvi o Miguel Silva Gouveia não representa o PS, mas não pode haver formas diferentes de ser socialista. Bom, eu antes eu já respondo a essa pergunta, mas antes eu gostaria de transmitir aqui algo que tenho assistido e que a mim, enquanto autonomista, tem-me incomodado, que é ver partidos, líderes partidários nacionais, particularmente e em especial aqueles que têm representação regional no Parlamento, estarem a falar sobre o que é que devem ou não devem fazer esses representantes regionais. Eu prezo muito a autonomia, prezo a autonomia da Madeira como um todo, mas também das instituições madeirenses face às suas congêneres nacionais, ou ainda que respeitando a unidade partidária, como é o caso do PAN, como foi o caso do Iniciativa Liberal também, como tem acontecido com o PSD, com alguns líderes do PSD também têm dado opiniões do que é que deve ser feito e o que é que não deve ser feito. Eu compreendo que estamos na antecâmara de eleições nacionais, mas acho que é importante ouvir da boca dos representantes regionais. E temos aqui a Mónica Freitas pelo PAN, o Nuno Morna pela IEL. É preferível ouvir pela boca destes representantes aquelas que são as suas opiniões para o futuro da Madeira e menos, de alguma forma, o centralismo de Lisboa, mais uma vez, a tentar ditar o que é que deve ser feito aqui na Madeira. Acho que nós temos essa responsabilidade de lembrar, também nestes momentos, que são momentos de crise e que toda a gente, muitas vezes até com boas intenções, tenta meter a foice em seara alheia. E acho que deveria dizer isto, até porque o Joaquim faz parte de um desses partidos que tem muitas Mas, vezes Miguel, se me precisamos de permites, olhar para Lisboa para perceber qual é que é a posição que o partido regional vai Deixa ter. aqui. Miguel, se me permita, e isto é importante, tem a ver com o PAN, uma das grandes questões que me opôs a Inês Sousa Real foi exatamente essa. Portanto, a decisão da comunicação do PAN tinha que passar pelo gabinete de Inês Sousa Real e não pelo gabinete da Comissão Política Regional. E eu opus-me terminantemente, porque se há coisa que não é admissível, não pondo em causa o Estado Nacional, porque não ponho, e sou português de cinco estrelas, cinco estados, agora não aceito, nem poderia aceitar, a intromissão permanente de um líder partidário que nem sequer conhece muitas das vezes as nossas ruas, os nossos hábitos, os nossos costumes, e vinha para aqui decidir o que nós poderíamos ou não poderíamos dizer em função da sua agenda e não em função dos superiores interesses da Madeira. Atenção que eu não foi porque me esqueci que deixei de parte o Chega, não referi o Chega porque o Chega na verdade é um partido unipessoal, é só Unipessoal. uma Mas, pessoa que Miguel, aparece em assim todos como o os PAN, cartazes de Miguel, Portugal assim inteiro, como o Norte a PAN, Sul e Ilhas. o PAN também é unipessoal, Portanto, isso aí é uma realidade. Portanto, são sim, dois mas partidos muito esse eu iguais. acredito que pode ter e já teve no passado. Mas quero ouvir o Miguel a responder Bom, àquela questão de não representatividade. É que há uma nova moda de achar que quem fala deve ser só o líder, não é? não, eu não ouvi eu não ouvi essas afirmações. Eu Não, sou. não estou a dizer que foram proferidas, Ah, são ok. pessoais. Pois não, mas não as ouvi e obviamente que não as subscrevo. Claro.
porque um partido como o Partido Socialista, que é um partido que tem muitas sensibilidades internas, tem muitas visões, foi um partido edificador da democracia portuguesa, e é um partido que devia e deve pautar-se pelo pluralismo ideológico, pela diversidade de opiniões e não só, pela democracia interna também. E acho que isso deve acontecer também na Madeira, no continente aconteceu. Pedro Nuno Santos teve essa, essa humildade democrática de poder acolher mesmo aqueles que não partilhavam da sua estratégia política e mesmo da sua visão para alguns campos da governação. Na Madeira, obviamente o PS não é governo, mas acho que se não existir e se não se acolher esse pluralismo e pelo menos se permitir a discussão de opiniões divergentes àquela que, pelos vistos, representa o PS, como tu, usando as tuas palavras, Uhum. acho que perdemos e está mais do que visto que o PS, só com aqueles que representam o PS, E, não o consegue PS fazer. está aí com muita sede ao pote neste processo. Eu não vou entrar nessa terminologia de cedo ao pote. Isso foi o Passos Coelho que cunhou essa terminologia no antes quando ainda era oposição, antes de ganhar as eleições ao José Sócrates, na altura do PS. Mas eu diria que o PS Madeira devia se concentrar nos madeirenses, nos problemas que os madeirenses têm e que podem vir a ter, e começar a construir soluções e apresentá-las aos madeirenses. Acho que perde se calhar demasiado tempo com quem está no cargo, quem vai ficar, quem vai. Depois, se eventualmente tivermos efetivamente eleições, podemos estar aquém da preparação que serão exigidas. Exatamente. Pedro Coelho, notas também tiques colonialistas em todos estes processos, não só os políticos, os judiciais também indiciaram que a Madeira quase que ficou na berlinda por ser, olha, em termos de comunicação social, um bando de vendidos ou de comprados, não percebi bem, mas em termos políticos, uns incapazes, em termos judiciais, nunca ninguém fez nada. Não saímos bem desta fogueira. Sim, gostaria de sublinhar aquilo que o Miguel Silva Gouveia disse, a questão da nossa autonomia. Nós temos Parlamento, porque nós temos autonomia, não é aquela que nós queremos e que desejamos, mas temos. E a verdade é que alguns partidos ouvem muito de Lisboa. Nós somos portugueses, mas somos ilhéus, e a verdade é que a questão do PAN reflete isso mesmo. Quer dizer, um partido com uma pessoa, um deputado aqui na Madeira, quando quer fazer algo de diferente, tem que ligar ao Torreiro do Paço, vá lá, tem que ligar a Lisboa para saber como é que vai fazer, se vai votar a favor, se vai votar contra, se aceita a solução A, a solução B. Eu acho que, a ser verdade, esta notícia da RTP Madeira, o partido como o PSD Madeira, que é o partido da autonomia, não tem que ter medo em ir a eleições, né? E sozinho, já agora. Portanto, Caí tudo. a próxima vez, a ser verdade, ou seja, se a liderança, se a maioria parlamentar agora foi posta em causa, não sei agora o deputado único da IEL se tem a mesma posição, mas não garantindo uma maioria estável para 3 anos e meio, tudo isto acaba e o PSD, se isto for verdade, tem que ir a eleições sem medo e, desta vez, na minha opinião, sozinho. Uma nota também, para dizer o seguinte: caso esse cenário aconteça, quer dizer que assumiu o compromisso para ser candidato à Assembleia da República noutro momento. Hoje vivemos noutro momento. Não há momentos fáceis, não há momentos difíceis, mas sei de Câmara Lobos a ganhar. Espero também ganhar as próximas eleições. Agora, eu disse que ia para a Assembleia da República e irei se essa for a vontade dos madeirenses e porto-santenses. Vejo agora que um adversário do Partido Socialista agora quer ser cabeça de lista 2 vezes. Portanto,
é a cabeça de lista à Assembleia da República e a tal Cedopote já quer, caso haja eleições aqui na Madeira, diz que será o cabeça de lista aqui para o Parlamento Regional. Há uma pequena evolução, há uns anos atrás usou Manuel Câmara como barriga de aluguer, desta vez vai encabeçar a lista. Agora, não podemos andar a brincar com o eleitorado, o compromisso era com a República, também na República discute-se e resolve-se o problema dos madeirenses, a questão da mobilidade, da revisão constitucional, de mais investimento para a Madeira, pelos vistos, sobre eleições. O PS terá que arranjar outro cabeça de lista, que já não consegue, porque as listas já foram entregues, mas obviamente para o Cafufo irá, não sei, eu acho que irá, também acho que estou certo, não irá ganhar as eleições aqui na Madeira, porque acho que os madeirenses não gostam de atitudes de Chico Esperto, na minha opinião. Não, mas não podes apelidar a atitude de Chico Esperto, porque o líder do teu partido, ainda líder do teu partido, foi isso que precisamente fez na última legislatura. Foi candidato a São Bento, candidato à Assembleia da República, cabeça de lista, depois suspendeu o mandato e foi candidato a presidente do governo. Tinha a ideia que na última já foi Sérgio Marques com a cabeça de lista. Não, não foi. Só nesta, agora, és tu cabeça de lista, mas na anterior foi primeiro Miguel Albuquerque, segundo Sérgio Marques. Tenho a ideia que foi na outra, na primeira. Por acaso estou com o Pedro. Também tenho ideia que Foi. na última já foi Sérgio Marques, mas não garanto. Podemos clarificar isso. Tinha essa Noutra ideia altura. também. Nos cartazes ainda aparece. Não, mas Sim, mas aí aparece sempre. atenção que nos cartazes que penso que vão ser renovados, não é? Sim. Também aparece Miguel Albuquerque ao lado de Pedro Ao Coelho. centro. Certo? Não, certo. aparece Pedro Coelho ao lado de Miguel Albuquerque. Miguel Albuquerque está ao centro. Epá, isso depende da perspectiva que tu olhas para os cartazes. Haja deferência pelo nosso comentador, Sem dúvida, aliás, eu disse desde a primeira hora que o Pedro Coelho, e aliás o Miguel também, o Pedro Coelho era um dos melhores nomes, um dos bons quadros do PSD para encabeçar uma lista como esta à Assembleia Nacional. E realmente foi isso que se confirmou e por isso mesmo já demos várias vezes os parabéns ao Pedro. Hoje está aqui connosco e a opinião dele é sempre importante. Muito obrigado. Ora, Joaquim, para te libertar, até porque tu não tarda Já me estou nada, a chamar. não tarda nada, vais de vela. Só sobre outro aspecto desta nossa equação para o debate da semana, que tem a ver com o tempo da justiça, de facto, 4 horas de pé, ouvir a primeira leitura do documento que era dispensável a pedido dos advogados e habitualmente, aliás, tive a oportunidade de escrever isso, quando os advogados dizem, o seu juiz está dispensado de ler, ele até agradece porque aquilo são muitas páginas. Esse facto, a juntar tanto tempo de espera para o primeiro interrogatório, o que é que indicia do estado da justiça em Portugal? Bem, indicia que a justiça, em minha opinião, vale o que vale, como é lógico, temos aqui uma situação em que depois daquele mega processo de José Sócrates, em que a justiça ficou completamente na lama, pretendem nesta altura ser um bocado mais rigorosos, às vezes demais e com alguns preciosismos que não fazem grande sentido. Relativamente ao excessivo tempo de prisão preventiva, realmente dá-me a ideia que se temos neste momento, tivemos 130 investigadores, precisamos de mais, porque há uma coisa que é fundamental no Estado de Direito Democrático, é as liberdades e garantias que todos nós temos de ter enquanto cidadãos. Não consigo deixar de me transportar para uma situação como aquela, em que se não tivesse culpa, e mesmo tendo, há direitos e liberdades que têm que ser garantidos. Até porque há pessoa para além daquela situação e realmente é a todos os títulos muito negativo para aquilo que são os nossos direitos enquanto cidadãos, que haja situações como estas, de estar uma leitura ali de pé durante uma série de horas, mas mais que isso, o tempo de prisão preventiva, sem sequer ser ouvido pelo juiz, penso que já vai para 9, 10 dias, não é? Em que realmente a pessoa está presa durante 1/3 do mês e não tem qualquer acusação, não é ouvido, não tem hipótese de rebater o que quer que seja, e, portanto, isto parece-me que é um sinal menos de toda esta investigação. Obrigado, Joaquim. Boa viagem até casa. Muito obrigado, meus amigos. E, a fila já está quase.
Força, tudo bom. Certo, fica bem, Joaquim. É tudo Sobre bom. esta questão do tempo, da demora excessiva da Justiça, Pedro, com pessoas que foram detidas para interrogatório, foram presentes ao juiz em 48 horas, como é óbvio, mas faltou tudo o resto. Pois, segundo sai em público, o responsável da Ordem dos Advogados já falou nisso, Os juízes também. os juízes também, ou seja, que depois de uma pessoa ser detida, o juiz tem que a ouvir nas futuras 48 horas, portanto, segundo sei, houve apenas uma identificação perante o juiz dos detidos, e obviamente era importante que isto fosse tudo mais célere, porque já estamos em 8, 9 dias e não conheço o processo, certamente haverá muita documentação. Segundo vi falar, há mais de 1.000, 1 tonelada, não É é? uma tonelada de material. 1 tonelada de material. Agora, também houve a questão da greve. Mas até nisso os funcionários foram cooperantes, não? A greve não pode ser usada como um argumento porque eles prescindiram da greve para dar atenção a este processo. Sim, agora é esperar. Segundo esta hora, sabemos que há uma pessoa que está a ser ouvida, portanto, já houve um interrogatório que já terminou. O Custódio E Correia já foi ouvido numa tarde em que se esperava que Avelino Farinha fosse ouvido. O Pedro detalha da tosse, mas não é por causa desta conversa, é ah, por causa do ar-condicionado. Miguel, a justiça por vezes atrapalha-se a si própria. Se calhar há razões que a razão desconhece, é certo. Há pormenores a ter em conta, que é a junção de muitos processos, de três investigações, não é? Hum, E tudo o sim, resto. na verdade ainda não conhecemos os detalhes desta operação influencer, nem daquilo que está em causa. Zarco. Zarco, sim. Da influência, nem da influencer ainda sabemos os detalhes todos. Mas da Como Zarco dizia alguém esta semana em jeito de humor, o que está a dar é ser líder de claque, que isso aí é rápido. é mais raiz. Mas o melhor é não ser preso, É isso. é não ter estas chatices. No entanto, aquilo que aqui vemos, de facto, e sabendo que os próprios juízes, a Associação de Juízes, veio a público, veio a terreno, pedir para alterar o estatuto neste caso, dos detidos ou dos arguidos, que serão constituídos arguidos, mas saber se terão alguma medida de coação, seja com termo de identidade e residência, pode ser com prisão domiciliária, prisão preventiva ou pulseira eletrónica, enfim, um conjunto das várias medidas de coação que podem ser imputadas. Até porque se há provas recolhidas, está tudo. O que me parece é que houve aqui algumas dificuldades que obviamente deveriam ser deviam de ser evitadas, mas eu também não tenho conhecimentos de Claro. funcionamento do aparelho da máquina judicial para dizer como é que nem os juízes na sua carta pública explicam como é que gostariam de proteger as pessoas para evitar períodos de detenção muito elevados, porque na verdade o que há é 48 horas para identificar perante um juiz as pessoas que são detidas, ou os suspeitos, ou os arguidos, e o período posterior de leitura dos autos e de interrogatório, que antecede às medidas de coação, Não tem praticamente não tem prazo. limite. Exato. Não tem limite. E aquilo que assistimos ainda ontem foi um conjunto de provas deste processo que parece que ficaram cá na Madeira e tiveram que ser expedidas para o continente. Há um conjunto de leituras dos próprios advogados que, para poderem preparar a defesa, têm que conhecer com alguma profundidade os elementos de prova e, obviamente tudo isto leva tempo, não é? Estamos a falar só a leitura do Ministério Público parece que tinha quase 100 páginas, não é? Das tais 4 horas tinha quase 100 páginas da acusação do Ministério Público e do pedido das medidas de coação, com os elementos todos que foram juntos ao processo nesta vinda cá à Madeira dos 150 agentes da Polícia Judiciária. É natural que leve algum tempo. Provavelmente poderia ser feito de uma forma separada para cada um dos arguidos ou dos suspeitos,
mas não sei, estarei aqui a especular, é aguardar e se calhar no fim no fim do interrogatório e uma vez estabelecidas as medidas de coação, aí sim olhar para trás e perceber o que é que poderia ter sido melhorado no processo, porque de facto não me parece aceitável este período tão longo de pessoas que ficam privadas da sua liberdade, não é? Nem de propósito, há uma notícia no Diário de Notícias sobre essa questão. Um, Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia vão permanecer detidos nos calabouços da PJ até a aplicação das medidas de coação, porque o juiz de instrução criminal indeferiu o requerimento dos advogados de defesa para a libertação dos três arguidos detidos no âmbito da alegada corrupção. Já foi ouvido Custódio Correia, o advogado disse que correu tudo bem, não há indícios de crime, vamos a ver, já começou a ser ouvido Avelino Farinha, o chairman da AFA. São as últimas, importa dizer aos nossos ouvintes que estamos a gravar com pouca distância da hora de emissão, mas estamos a gravar, portanto, se ouvirem algo que já foi ultrapassado pela atualidade, é normal, estamos a gravar. Pedro, sobre esta matéria, ainda querias acrescentar algo? Sim, acho que era importante haver um reforço de meios humanos e técnicos. Por exemplo, agora sabemos que um detido já foi interrogado, portanto já acabou Um interrogatório? o interrogatório, portanto não percebo porque é que tem que esperar, mas é um procedimento, não é? Tem que esperar para que os outros dois detidos Mas sejam ouvidos. ele não teria contacto, Pois é supostamente, isso, pois é com os isso, outros, não pois é? é isso. Agora é isso, essa questão, ou se É também porque não lhe porventura. será, ele terá, não pode aguardar em liberdade pelas medidas de coação, ou Não, mesmo. provavelmente A questão é essa. terá que ver com as conclusões dos interrogatórios aos Pois, outros pois, suspeitos, porque pois, devem interligar depois, claro, presumo eu, as respostas devem de ser é Sim, isso. mas interligadas e o interrogatório dele não deverá ser alterado, não as respostas do é? interrogatório Claro. não, Sim. essas ficarão, mas provavelmente alguma das coisas, Ou então, digo porque eu, não, outro juiz, um juiz, imaginemos que tínhamos 10 pessoas neste processo. Quanto tempo é que isto demoraria? Também tem a ver com a complexidade do mesmo. Agora, a verdade é que são 9 dias, é muito tempo para a aplicação das medidas de coação, sabendo também daquilo que é do conhecimento público, que é um processo que tem muita documentação, que tem que ser nós já analisada, tivemos a oportunidade de aqui validada. falar num programa passado, quando falávamos sobre a Operação Influencer, do presidente da Câmara de Sines, que teve 6 Certo. dias Sim, certo. detido e saiu sem qualquer medida de Coação. coação e sem qualquer imputação de responsabilidades. Responsabilidades ou algum tipo de suspeita a cair. Suspeitas não confirmadas. Sim. Por isso, daí eu acho que é importante ter prudência, porque o tempo da justiça muitas vezes não se compactua com a voragem de algumas estratégias políticas. Por isso eu acho que é bom Só a ter título, calma. exato, só a título de curiosidade, há muitas peças processuais que são conhecidas ou alegadas acusações que são feitas. O que é que vos parece de forma global, sem entrarmos em muitos pormenores, porque globalmente o que estão em causa são contratos públicos, e não me canso de dizer que toda a contratação pública tem publicação mensal no diário, que, tal como outros meios, é por vezes acusado de estar condicionado por ordens superiores, que eu nunca recebi, importa dizê-lo, e fazemos esse trabalho mensal com toda a contratação pública. O que é que parece que pode ter falhado em contratos que têm alguns de dimensão internacional e outros que têm, quase todos têm que ter, senão a obra não arranca, visto do Tribunal de Contas? Eu não conheço o processo, efetivamente trata-se de obras, basicamente de obras, que é público, mas como disse, a contratação pública está publicada, os contratos, os procedimentos, um, é ver, o que tiver que ser explicado será certamente explicado pelas pessoas envolvidas.
Agora é aguardar, portanto, não conheço o processo, o que terá acontecido ou não, não sei. Acho que a justiça será feita e, portanto, repare que fala-se que este processo já estava a ser trabalhado há uns tempos, esta parte, não é? Começou Desde curiosamente, 2021, não foi? sim, mas a operação em si foi decidida após as eleições regionais. Sim, o responsável pela Polícia Judiciária disse que a operação estava preparada Não, em, começaram a preparar esta intervenção que aconteceu em na setembro de quarta-feira, 23. em setembro de 23, após Sim, as eleições. Foi isso que disse o diretor exatamente. Claro, nacional da Polícia Judiciária. Mas as investigações já decorriam antes, Claro, claro, claro. claro. aparentemente. Sobre esta questão, eu acho que mais do que os contratos públicos, e eu tenho algumas críticas a fazer ao próprio CCP, ao próprio Código dos Contratos Públicos, que acho que não tem servido para o seu propósito inicial. Acho que burocratiza demasiado e toma quase por princípio que praticamente todos os responsáveis e gestores públicos são por princípio malfeitores, e é o Código de Contratos Públicos que tenta disciplinar esse bando de malfeitores. Eu acho que é preciso, em primeiro lugar, acreditar que quem está a exercer cargos públicos fala de boa fé e não para Sim, não. proveito próprio. Hum. Mas mais do que a questão dos contratos públicos, e que aquilo eventualmente que a investigação irá clarificar, acho que há aqui uma dimensão um, mediática, que ainda que não sejam explicitadas questões relacionadas com matérias criminais, há julgamentos públicos que temos vindo a assistir dia após dia, de novas informações que vão saindo pelos mídias, de elementos que são encontrados na casa do suspeito A, na casa do suspeito B, de alguns comportamentos que são adotados. E digo isso agora e estou à vontade porque acho que mantenho a minha coerência com o que disse no passado. Como achei que foi um exagero estarem a noticiar terem encontrado determinadas substâncias em casa do ex-ministro João Galamba, ou de terem encontrado, ou de terem falado e ir à porta da casa do ex-ministro, e mesmo a questão do próprio Duarte Cordeiro, ex-ministro Duarte Cordeiro, que também foi tornada pública. Todas estas questões saem acho que servem para fazer dano político, porque um político vive da sua credibilidade, e muitas destas coisas, ainda que não sejam crime, acabam por ter um efeito na opinião Sim, é pública devastador. devastador para um político. Muitas vezes não, mesmo por mais inocente que esteja, não consegue voltar a ter uma carreira política. E penso que isso E sentes que neste caso também aconteceu isso? eu sinto, não. Toda a gente, de manhã, basta ver as manchetes da imprensa a nível nacional, que vê praticamente todos os dias novos elementos a serem saídos, a serem publicados. E E isto, alguns claramente fakes, porque eu sou testemunha de um facto, por exemplo, que vem, acho eu, hoje no Correio da Manhã, que é uma pura das mentiras. Que ele estava lá e consigo dizer que é mentira. pois, Tem a ver com a utilização de um Bentley ok. numa viagem daquela. Não, por acaso não li. Hoje não tive tempo de ler o Mas jornal. isso é uma das fake tornada notícia, não E é? atenção, obviamente que as pessoas sabem que eu sou um adversário político de Pedro Calado. Sim, claro. Trabalhei também com os empresários que estão visados enquanto presidente da Câmara do Funchal, e não tenho motivação nenhuma para poder ou ter que defender os meus adversários políticos, mas acho que nestas coisas, e em relação diretamente àquilo que estamos aqui em causa, tal como João Galamba, Pedro Calado tem o seu futuro político Arruinado. praticamente arruinado, Sim. e, e eu pessoalmente preferia ganhá-lo nas urnas do que desta forma. Eu acho que esta questão que o Miguel levantou não tem que ser necessariamente assim. Gostaria de lembrar que Isaltino Moraes, por exemplo, Presidente da Câmara de Oeiras, hum, já esteve preso, saiu e voltou a ganhar a Câmara de Oeiras. Portanto, claro que não é isso que vai acontecer com o Pedro Calado, mas pá,
Dizer que isso jamais irá acontecer, acho que é Sim, prematuro, Acho mas que os tempos são outros. Eu acho que hoje em dia, foi há pouco tempo. sim, sim, em política não há mortes políticas, Política. não é? sim, sim, claro. Há sempre a possibilidade de. E isso aconteceu em Portugal. Mas este é um abalo de uma dimensão nunca vista, não é? Sim, tivemos cá a Operação Cuba Livre em 2011, 12. Sim, foi na altura da Troika. Sim, diria que não teve esta dimensão, pelo menos mediática, também passaram-se mais de 12, 13 anos. Foi um abalo na Madeira, foi um grande abalo no meu partido, aliás, levou à Sim, mas não teve estas saída. consequências Não teve, imediatas. não teve, e agora o trabalho continua, a Madeira continua, temos que continuar a trabalhar, temos eleições no próximo dia 10 de março, que são importantes, e por isso vamos aguardar pelo desfecho deste processo. Certo, ficamos por aqui em termos de debate da semana, até porque várias resoluções já foram ditas ao longo do programa. Eh, Importa ouvi-lo e tomar nota, sobretudo aqueles que têm papel importante em algumas questões muito pragmáticas que aqui foram abordadas, quer em termos de coerência, de agilização de processos e, sobretudo, no domínio da honestidade. Fiquem bem, nós voltamos com este painel daqui a 15 dias. Até à próxima.